Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje com muita alegria eu trago para vocês esse mini gatinho que, dependendo do fio que você utilizar, ele pode ficar de diversos tamanhos. Aqui ele ficou uma versão menorzinha, que é ideal para chaveiro. Aqui eu usei um fio um pouquinho mais grosso e aqui ele seria um tamanho ideal para fazer para lembrancinha ou para decoração de quarto. Se você utilizar aquele fio pelúcia, ele vai ficar maior ainda. Se você utilizar o fio amigurumi, ele já vai ficar um pouquinho maior. Então você tem infinitas possibilidades. Esse gatinho não é difícil de fazer e eu tenho certeza que quem assistir até o final vai gostar de todas as dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo. Então acompanhem para não perder nada. Agora vou iniciar a produção do nosso gatinho e antes de começar vou mostrar para vocês o tipo de linha que eu vou usar para vocês terem uma ideia de como vai ser essa versão, porque essa foi a versão que eu fiz para produzir o padrão. Eu tirei algumas ideias de outros padrões na internet, mas fiz algumas modificações para ficar mais fácil para trazer aqui para vocês. Primeiramente, eu vou explicar para vocês que dependendo do tipo de linha, de fio que vocês utilizarem, vocês vão ter um tamanho final diferente na peça de vocês. Esse gatinho eu fiz com a Cleia 5 e vocês podem ver aqui que ele ficou mais ou menos... Vou botar do início aqui, ó, da patinha até mais ou menos no final do lacinho. Então, ele ficou com uns 7 centímetros, 6 centímetros e meio, mais ou menos. Esse tamanho eu acho ideal para chaveiro, para lembrancinha. Quanto mais fino o fio, fica mais difícil da gente trabalhar, porque nesse caso do fio Cleia, eu utilizei essa agulha aqui de 1,5. Então, para o fio Cleia 5, eu utilizei uma agulha de 1,5. Essa outra versão que eu vou fazer agora, eu quero fazer ele branquinho, eu vou utilizar o fio Anne e o fio Anne para minha tensão do ponto, eu gosto de usar a agulha de 2. Eu já falei isso em outros vídeos, você tem que ajustar a tensão que você põe no ponto para você conseguir um ponto bem firme, bem fechado. Eu tenho um ponto muito apertado, sempre tive. Todos os meus trabalhos de crochê, eu sempre tenho que usar uma agulha maior do que indicam no rótulo. Porque quando a gente compra o fio, no rótulo, eles dão a indicação da agulha. O que eu quero dizer é que, dependendo do fio que você utilizar, você vai ter um tamanho diferente do gatinho como resultado final. Eu vou iniciar a produção desse gatinho pelas patas dianteiras. Aqui eu já fiz a primeira. Vocês podem ver que é bem pequenininho, só que já vai dar uma diferença de tamanho do fio que eu utilizei aqui para o que eu vou fazer agora com vocês. Vamos iniciar a pata dianteira fazendo um anel mágico. Se você quer aprender o básico do crochê para produzir o seu amigurumi, vou deixar linkado a série que eu produzi logo de início, que ensina você a produzir um amigurumi. Nessa série eu explico como a gente faz o anel mágico. E nesse anel mágico que a gente vai iniciar aqui, a gente vai fazer 4 pontos baixos. Eu vou produzir em ponto X, como eu já falei em muitos vídeos.
eu faço o ponto X pegando as 2 laçadas por cima. Depois dos 4 pontos baixos no anel, a gente fecha o anel, pega uma linhazinha ou marcadores de carreira e a primeira carreira a gente vai fazer uma repetição por 2 vezes de um ponto baixo e um aumento. Se a gente aqui começou com 4 pontos baixos, com 2 aumentos, a gente vai finalizar a segunda carreira com 6 pontos. Então, vamos fazer um ponto baixo e um aumento, repetindo por 2 vezes. Finalizei a segunda carreira e aqui a gente já é difícil, mas a gente já tenta dar uma viradinha aqui nos pontos para ficar mais fácil, porque essas peças pequenas, elas são mais difíceis da gente pegar os pontos. Então, a gente vem assim, ó, devagarzinho e vai virando para já dar esse fundinho aqui. E aqui também, vocês já verifiquem se o anel mágico está bem fechadinho. Vocês podem cortar, se tiver bem fechado, vocês cortem esse fio. Vou cortar mais um pouquinho aqui. Com auxílio de uma pinça, a gente tira aqui essa linha que a gente utilizou para marcar e com auxílio de uma pinça a gente enfia esse fiozinho aqui lá pro fundinho do anel mágico, para não ficar atrapalhando na hora da gente produzir a terceira carreira. Agora a gente passa a linha para cá e vamos iniciar a terceira carreira. A terceira carreira a gente vai fazer um aumento só no primeiro ponto. Então a gente vem aqui, fica meio espremidinho, mas no primeiro ponto a gente só vai fazer esse aumento. Então fizemos um aumento e nos pontos seguintes a gente vai fazer só ponto baixo. Então fizemos um aumento e 5 pontos baixos. Quando a gente finalizar esta carreira, a gente vai ter um total de 7 pontos, porque a gente tinha 6, fizemos um aumento e vamos finalizar com 7 pontos. Finalizei a terceira carreira e na quarta carreira a gente vai fazer aqui um aumento e uma diminuição seguidos. Então a gente, quando finalizar a quarta carreira, a gente vai continuar com 7 pontos, porque a gente vai fazer um aumento e uma diminuição. E por que que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai dar esse efeito aqui, ó, que é quase uma entortadinha aqui nas patinhas. Então, na quarta carreira, a gente inicia com um aumento. Então, aqui a gente faz um aumento no primeiro ponto e no ponto seguinte a gente vai fazer uma diminuição, ou melhor, nos pontos seguintes vamos fazer uma diminuição. Então a gente vai manter no final desta carreira, a gente vai manter os 7 pontos baixos. Agora na quinta carreira a gente vai continuar fazendo um aumento aqui. No primeiro ponto, a gente faz um aumento e fazemos aqui os 6 pontos baixos seguintes. Então, se a gente tinha 7 pontos, quando finalizarmos a quinta carreira, a gente vai ter um total de 8 pontos. Finalizei a quinta carreira e vamos para a última carreira, que é a carreira 6. E na carreira 6 a gente vai continuar com um aumento aqui no primeiro ponto e seguir com 8 pontos baixos. Quando finalizar a carreira 6,
a gente vai ter um total de 9 pontos. Então, vamos fazendo pontos baixos até o final. Cheguei aqui ao final da 6ª carreira, com um total de 9 pontos. A gente fez 7 pontos baixos depois do aumento. Eu acho que eu falei errado aí no início. E aqui a gente pode deixar um fio não tão longo, porque a gente vai precisar costurar as patinhas. Então, a gente deixa um fio, não precisa ser muito grande. Então, aqui a gente só precisa puxar aqui para não desmanchar, né? E assim a gente finaliza as 2 patas dianteiras. Agora, a gente vai partir para as patas traseiras. As patas traseiras, elas são minúsculas. Elas servem mais como um detalhe aqui, olha. Elas não fazem diferença na produção final do gatinho. Elas só vão ser um detalhe. Eu já fiz a primeira e vou fazer a segunda aqui com vocês. As patas traseiras, a gente não vai fazer anel mágico, a gente vai iniciar com 2 correntinhas. Primeiro a gente faz o nó corrediço, que vocês podem ver aqui na série como fazer o nó corrediço. E daqui a gente vai puxar 2 correntinhas. Não apertem as correntinhas, deixa elas folgadas para ficar mais fácil. Então, a gente puxou aqui 2 correntinhas. Então, a gente salta aqui a segunda correntinha. E na primeira correntinha, a gente vai fazer uma sequência de 1 ponto baixo, 2 pontos altos e 1 ponto baixo. Ou seja, na primeira correntinha, a gente vai fazer 4 pontos. Então, a gente volta aqui com a agulha na primeira correntinha. Vamos fazer o primeiro ponto, que é 1 ponto baixo. Agora, vamos fazer na sequência 2 pontos altos. E o ponto alto, a gente dá uma laçada, vai lá na base, que no caso aqui é a correntinha, puxa uma laçada e fica com 3 na agulha. E a gente vai tirar de 2 vezes. Então, dá uma laçada, tira 2. Dá mais uma laçada e tira as outras 2. Vamos fazer o segundo. Tira 2 e tira as outras 2. E para finalizar, vamos fazer mais 1 ponto baixo. Tudo na primeira correntinha. Então, aqui fizemos 1 ponto baixo. Então, fizemos 4 pontos aqui nessa primeira correntinha. Agora, a gente vai puxar aqui, vamos puxar um fio longo, dá uma puxadinha aqui, e com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, pode ser agulha de tapeçaria ou de bordar, eu vou usar aqui uma agulha de bordar, a gente vai fechar esses pontos que nós fizemos. Então, a gente passa o fio numa agulha e aqui é o último ponto baixo que nós fizemos. Esse aqui foi o último ponto baixo. A gente vai pegar aqui o primeiro ponto baixo, que foi esse aqui. A gente volta aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Se esse é o último, a gente volta aqui no primeiro. A gente vai passar, vocês podem ver aqui, ó, no ponto. Então, a gente pega a agulha, o ponto, ele tem 2 alcinhas. Então, a gente vai pegar a alcinha da frente. Então, a gente vem aqui no primeiro ponto. E a gente vai passar, deixa esse fiozinho aqui pra lá. A gente vai passar esse fio aqui na primeira alcinha. Então, a gente passou pelo primeiro e aqui a gente vai
no segundo ponto, aqui no segundo, pega a alcinha da frente, passa pelo segundo. Aqui o terceiro, a mesma coisa, passa pela alcinha da frente. E vamos para o último ponto, que quase não aparece aqui. Passar também esse fio pela alcinha do último ponto. E aqui a gente vai puxar isso com força para fechar essa patinha. Então aqui a gente puxa, aí ele vai ficar assim, ó. Aqui não precisa deixar um fio longo, porque a gente vai colar essa patinha aqui no gatinho. Então aqui a gente dá 2 nó para fechar aqui e não desmanchar. Pode cortar, não precisa cortar muito rente, porque a gente vai mandar esses 2 fiozinhos aqui para dentro. E aqui, ó, a gente finaliza as 2 patinhas traseiras. Agora a gente vai iniciar a confecção da orelha. Eu já fiz a primeira e agora vou fazer a segunda com vocês. Vamos iniciar a confecção da orelha com um anel mágico e neste anel vamos fazer 6 pontos baixos. Então a primeira carreira são 6 pontos baixos no anel. Aqui a gente fecha, pode fechar bem o anel. Encurta esse fio para não ficar atrapalhando. Pega uma linha de outra cor para marcar ou marquem com o marcador de carreiras. A segunda carreira da orelha, a gente vai fazer uma sequência repetindo por 3 vezes. Então, a segunda carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos repetir por 3 vezes e vamos conseguir um total de 9 pontos. Então, a gente segue fazendo um ponto baixo e um aumento. A terceira carreira, a gente vai fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento e vamos repetir por 3 vezes também e vamos conseguir um total de 12 pontos. Finalizei a terceira carreira. E a quarta carreira, a gente vai continuar fazendo aumentos e a gente vai fazer a sequência de 3 pontos baixos e um aumento, repetindo por 3 vezes e vamos finalizar a quarta carreira com 15 pontos baixos. Então, vamos fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Vamos agora para a quinta e última carreira da orelha. E a quinta e última carreira da orelha também a gente vai fazer 3 aumentos. E a gente vai fazer a sequência de 4 pontos baixos e um aumento, repetindo por 3 vezes. Quando finalizar a quinta carreira, a gente vai ter um total de 18 pontos. Finalizei a quinta carreira. Aqui a gente precisa deixar o fio um pouquinho longo, porque a gente vai costurar esta orelha na cabeça do gatinho. Então aqui a gente puxa o fio só para não desmanchar, verifica se o anel está bem fechadinho. E aqui vocês podem diminuir esse fio aqui do anel e colocar ele aqui para dentro. Agora a gente vai fazer essa parte interna da orelha. E aqui eu utilizei esse tom, é tipo um pêssego,
para fazer essa parte interna. Se você tiver um rosa clarinho, você pode utilizar também. E essa parte interna da orelha, a gente vai fazer com 2 correntinhas. Então, a gente aqui pega faz 2 correntinhas. 2 correntinhas. A gente salta a segunda correntinha, volta na primeira e a gente vai fazer uma sequência de um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto baixo na mesma correntinha. Então, a gente vai ter um total de 3 pontos. Então, vamos começar com um ponto baixo, um meio ponto alto, e o meio ponto alto a gente dá uma laçada, vai lá na base, no caso aqui é na correntinha, e ao invés da gente tirar de 2 vezes, a gente vai tirar essas 3 correntinhas de uma vez só. Então, esse é o meio ponto alto. E para finalizar a sequência, a gente faz mais um ponto baixo. E assim a gente finaliza a parte interna da orelhinha. Aqui não precisa deixar um fio longo, porque a gente vai colar. A gente aqui tenta puxar esses 2 fios aqui pro meio. Esse daqui já tá, bem dizer, aqui no meio, mas a gente pode tentar colocar ele mais aqui pro meio. E esse outro fio aqui, ó, a gente puxa ele também aqui pro meio. Então, vai ficar um fio para cada lado. E aqui a gente dá uns 2 nó. Pode cortar aqui, rente. Se você preferir, não corta tão rente, porque a gente pode puxar aqui, olha. A gente pode puxar. E quando for passar a cola, a gente põe os 2 juntos aqui com a cola. Eu vou utilizar para colar essa parte interna, essa cola, que é a cola pano. Vocês tentem centralizar esse último ponto aqui, deixar no meio e parte de trás. Deixa isso para a parte de trás. Vira a orelha aqui, passem a cola nessa orelha interna, não precisa ser muita cola. Eu vou até pegar a pinça. Aqui é a parte de cima dos pontos. Então, a gente vai tentar centralizar aqui na orelha e colocar essa base encostadinha aqui na base branca. É só centralizar e colar. E aqui a gente finalizou as 2 orelhas. Vamos agora iniciar a última parte que a gente confecciona separado, que é o rabo. A primeira carreira vão ser 6 pontos baixos no anel mágico. Aqui a gente fecha bem esse anel mágico. Vocês podem encurtar esse fio. E agora a gente vai fazer da carreira 2 à carreira 22, 6 pontos baixos em toda a volta. Então, vai dar um total de 21 carreiras. Então, se a gente não contar a primeira carreira, né, que foi o 6 pontos baixos no anel, a gente vai seguir fazendo 21 carreiras retas. E a gente vai seguindo fazendo 6 pontos baixos. No final do rabo, a gente vai ter um total de 22 carreiras. Então, aqui, ó, finalizei a segunda carreira, a gente já tenta emborcar esse rabo aqui, ó. Puxa bem o anel, vê se tá bem fechadinho aqui. Pega essa linhazinha aqui do anel, já coloca ela aqui dentro para facilitar. E agora a gente vai fazer
da terceira carreira até a 22ª, 6 pontos baixos em toda a volta. Finalizei a 22ª carreira do rabinho, então, se a gente contar aqui, a gente tem 22 carreiras. E agora a gente vai deixar um fio longo, porque depois vamos costurar esse rabo no corpinho do gatinho. E aqui eu já vou fazer a parte que a gente vai deixar esse rabinho maleável e a gente consegue colocar ele na posição que a gente quer. Para isso ser possível, eu vou utilizar aqui um arame. E o arame que eu gosto de utilizar são os limpadores de cachimbo, porque eles têm um revestimento aqui de um pelinho e eu acho isso melhor para o amigurumi. Esse limpador aqui de cachimbo, o arame dele é mais forte, é um arame mais grossinho. Eu comprei uns outros aqui, aí esse daqui o arame é mais molinho, mas ainda assim ele faz o efeito que a gente precisa. Eu vou utilizar esse aqui que tá no finalzinho, mas se você não tiver um limpador de cachimbo, você pode utilizar um arame para fazer flor, qualquer tipo de arame. Eu gosto de virar aqui a pontinha para não ficar aquele arame assim, que aí fica mais fácil desse arame sair pelos pontos. Eu gosto de dar essa dobradinha no arame para até evitar machucar a criança, enfim. Quando eu utilizo arame nos meus amigurumis, eu sempre aviso o cliente, se for para criança, para ter cuidado, que tem um arame para articular alguma parte do corpinho. Então, a gente vai colocar esse arame aqui no rabinho. Como eu dobrei aqui, fica meio imprensado. Se você for colocar limpador de cachimbo, nem precisa de enchimento. Se você for colocar um arame comum, talvez precise de um pouco de enchimento. Mas aí eu já digo que vai ser um pouco difícil você colocar enchimento aqui. Então vocês certifiquem que o arame veio até a pontinha aqui. E aqui a gente pode cortar um pedaço e tentar virar a pontinha. Eu vou cortar aqui um pedaço e vou tentar virar essa pontinha aqui para dentro do rabinho com a mesma finalidade do que eu virei aqui. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil, mas aí a gente puxa e tenta apertar, tenta dobrar essa pontinha aqui do arame para evitar que o arame saia pelos pontos. Aqui eu já posso ajustar, né? Porque ficou essa pontinha aqui. E o rabinho está finalizado. E com esse arame a gente pode colocar o rabinho na posição que a gente quiser. Então todas as partes que eu digo que a gente faz avulso, né? Já estão todas prontas. Agora a gente vai começar a confecção da cabeça. E essa cabeça a gente vai fazer a cabeça junto com o corpinho. Então vai ser um padrão só. A gente inicia com o anel mágico e vamos fazer neste anel 6 pontos baixos. Então a primeira carreira da cabeça vão ser 6 pontos baixos no anel. Agora a gente fecha aqui esse anel, fecha, pode fechar bem, diminui já essa linha aqui e vamos começar a segunda carreira. A segunda carreira nós vamos fazer 6 aumentos. Quando a gente finalizar a segunda carreira,
a gente vai ter um total de 12 pontos. Então, vamos fazer aqui 6 aumentos. Vamos partir para a terceira carreira agora. E a terceira carreira, a gente vai iniciar os aumentos em sequência. Então, na terceira carreira, a gente vai fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento, repetindo por 6 vezes. Então, se a gente vai repetir essa sequência por 6 vezes, vamos fazer 6 aumentos. No final da terceira carreira, a gente vai ficar com 18 pontos baixos. Então, vamos fazendo essa sequência até o final. A quarta carreira, a gente vai continuar com a mesma sequência de aumentos. Só que agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento e vamos repetir por 6 vezes. Quando a gente finalizar a carreira 4, a gente vai conseguir 24 pontos baixos. Então, a gente vai fazendo essa sequência, repetindo por 6 vezes, de 2 pontos baixos e um aumento. A quinta carreira, a gente vai continuar fazendo aumentos, na mesma sequência de 6 aumentos, e a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. E vamos repetir por 6 vezes e vamos totalizar 30 pontos baixos. Então, vamos fazendo 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. A sexta carreira, a gente vai manter a sequência de aumentos, só que a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento, repetindo por 6 vezes. E como a gente vai fazer 6 aumentos, a gente vai finalizar a sexta carreira com 36 pontos baixos. Então, vamos fazendo esse padrão até o final. A sétima carreira, a gente vai fazer a sequência de 5 pontos baixos e um aumento. E vamos repetir por 6 vezes. Quando a gente finalizar a sétima carreira, vamos ter um total de 42 pontos. Então, vamos fazendo 5 pontos baixos e um aumento, repetindo por 6 vezes. Vamos iniciar agora a oitava carreira e vai ser a nossa última carreira de aumentos. Então, na oitava carreira, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento, repetindo por 6 vezes. Quando a gente finalizar esta carreira, a gente vai ter um total de 48 pontos. Então, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento e repetir esse padrão por 6 vezes. Finalizei a oitava carreira e agora a gente vai partir para as carreiras retas. Vão ser 7 carreiras. Então, da carreira 9 à carreira 15, a gente vai fazer 7 carreiras com 48 pontos baixos. Então, elas vão ser carreiras retas e a gente vai fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Cada carreira vão ter 48 pontos. Antes de iniciar essa nona carreira, vocês certifiquem se o anel está bem fechado. Então, vocês pegam essa linhazinha, puxa bem para fechar bem o anel aqui. Quando eu finalizar a 15ª carreira, eu volto para a gente começar as diminuições. Então, aqui eu finalizei a carreira 15. Então, nós fizemos 7 carreiras retas. E vamos começar agora as diminuições. As diminuições a gente vai fazer na carreira 16
6 pontos baixos e uma diminuição, e vamos repetir por 6 vezes. Então, se aqui a gente tinha 48 pontos baixos, com as 6 diminuições, a gente vai conseguir, no final da carreira 16, um total de 42 pontos. Então, aqui a gente vai seguindo, fazendo as diminuições. A gente vai fazer aqui inicialmente 6 pontos baixos. Fiz já os 6 pontos baixos e cheguei aqui na diminuição. Eu vou explicar rapidinho para vocês, mas a gente tem um vídeo aqui onde você aprende a fazer a primeira esfera, que eu explico bem detalhado como a gente faz as diminuições. A gente pode ver aqui que cada ponto tem 2 alcinhas. E no amigurumi a gente faz uma diminuição que a gente chama de diminuição invisível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a alcinha aqui do primeiro ponto, vamos pegar a alcinha do segundo ponto, pegamos aqui as 2 alcinhas, a gente dá uma laçada e finaliza o ponto. A gente, no caso aqui, juntou 2 pontos em um só. Então, essa é a diminuição invisível. Então, a gente vai seguir fazendo 6 pontos baixos e uma diminuição, repetindo esse padrão por 6 vezes. Vamos agora partir para a carreira 17. E na carreira 17, a gente vai continuar mantendo 6 diminuições. Então, a gente vai fazer 6 repetições. Só que agora, nessa carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos. Então, a gente faz aqui 5 pontos baixos. Estou aqui no 5º ponto. E uma diminuição, conforme eu falei com vocês. Aqui vocês, antes de dar a laçada, puxem bem para ficar bem justinho aqui a diminuição e não ter buraco. E vamos manter esse padrão até o final. Quando a gente finalizar esta carreira, aqui ó, deixei meio frouxo, é bom apertar também depois da diminuição. O ponto baixo seguinte é bom apertar também aqui para não dar buraco. Quando a gente finalizar a carreira 17, a gente vai ficar com 36 pontos. Agora a gente vai partir para a carreira 18 e a gente vai manter o mesmo padrão de 4 pontos baixos e uma diminuição, repetindo por 6 vezes. Quando a gente terminar essa carreira, a gente vai ficar com 30 pontos. Vamos continuar com as diminuições e agora a gente vai para a carreira 19. E a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, repetindo por 6 vezes, e vamos ficar com 24 pontos baixos. Então, a gente vai fazer aqui 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos agora para a última carreira da cabeça e a gente vai continuar com diminuições e vamos fazer aqui 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, essa carreira é a carreira 20, que a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir por 6 vezes e vamos finalizar esta carreira com 18 pontos baixos. Agora que a cabeça tá bem fechadinha, a gente finalizou a última carreira da cabeça, a gente vai colocar o enchimento. Eu prefiro deixar para colocar o enchimento quando já está bem fechado. Mas se você preferir, já começa a colocar antes. Essa parte do enchimento
é uma parte muito importante no amigurumi, porque é nessa parte que a gente vai dando forma para o amigurumi. Então, essa parte a gente tem que ter muita atenção, tem que ter um pouquinho de paciência, porque é um trabalho que requer atenção. E por que eu digo que tem que ter atenção? Porque você não pode colocar enchimento de menos e também não pode exagerar no enchimento. Você exagerando no enchimento, você abre os pontos. No amigurumi, se você quiser um trabalho mais bem feito, mais apresentável, você tem que ter um ponto mais firme. E se você não consegue tensionar muito a agulha, porque cada um tem seu estilo de fazer o crochê. Eu sempre tive um ponto extremamente apertado. Por exemplo, a maioria das vezes eu utilizo uma agulha maior do que o fabricante indica no rótulo, por conta do meu ponto ser muito justo. Só que tem pessoas que já têm o ponto mais frouxo, então tem que ajustar essa questão para o ponto ficar bem fechadinho. Vocês podem ver que com o auxílio aqui da pinça, eu vou tentando deixar a cabecinha mais arredondada possível. E nessa parte do enchimento, foi o que eu disse antes, a gente tem que colocar o enchimento na medida, porque se você põe pouco, o amigurumi vai ficar molengo. E se você coloca muito enchimento, se você exagera, isso daqui para mim é sem fundo, porque você vai colocando e ele vai aceitando. Então, se você se empolga, você acaba abrindo os pontos demais. Os meus primeiros amigurumis, depois eu vou tentar trazer um aqui que eu ficava com medo desse enchimento murchar, porque a gente vê muito disso, principalmente em almofada. Quando a gente, com o tempo, aquilo ali vai murchando e vai perdendo a forma. Aí eu botava enchimento, muita coisa. Aí tem o amigurumi dos primeiros que eu fiz, os pontinhos tudo aberto. E um dos motivos que hoje em dia eu faço os amigurumis com ponto X é que o ponto X ele fica um ponto mais justo. Então evita de, mesmo que você perca a mão aqui na hora do enchimento, evita do amigurumi ficar com aqueles pontos abertos. Então aqui eu já enchi um pouco, já enchi, posso dizer, o suficiente. E vamos iniciar a produção do corpinho. A primeira carreira do corpinho a gente vai iniciar agora. E a gente aqui vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. E vamos repetir por 6 vezes. Aqui a gente estava com 18 pontos. A gente vai aumentar 6 pontos e vamos ficar com 24. Então, vamos fazer essa sequência de 2 pontos baixos. E agora, com o enchimento fica um pouquinho mais difícil. A gente tem que tentar pegar sem puxar muito o enchimento. Então, a gente faz 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a primeira carreira do corpinho e a segunda carreira vai ser uma carreira reta com 24 pontos baixos. Então, a gente vai fazer aqui 24 pontos baixos em toda a volta. A terceira carreira, a gente vai fazer mais uma sequência de 6 aumentos. E vamos iniciar a terceira carreira fazendo 3 pontos baixos e um aumento, repetindo por 6 vezes. Então, a gente vai terminar a terceira carreira
com 30 pontos baixos. Então, vamos mantendo esse padrão até o final. A quarta carreira, a gente vai fazer mais uma carreira reta. E a gente vai fazer 30 pontos baixos em toda a volta. Então, a carreira 4 é ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, vamos fazer até o final 30 pontos baixos. A quinta carreira, a gente vai fazer mais uma sequência de 6 aumentos. Então, a gente vai fazer 4 pontos baixos em um aumento, repetindo por 6 vezes. E vamos totalizar 36 pontos. Agora, a gente vai fazer 3 carreiras retas com 36 pontos baixos. Então, da carreira 6 à carreira 8, a gente vai fazer pontos baixos em toda a volta. Então, vamos fazer 3 carreiras com 36 pontos baixos. Vamos iniciar agora a carreira 9, e a carreira 9 a gente vai fazer a última sequência de aumentos. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Quando a gente terminar esta carreira, a gente vai ter um total de 42 pontos. Então, vamos mantendo esse padrão de 5 pontos baixos e um aumento até o final. Agora, a gente vai começar as sequências de diminuições. Eu vou passar todas as diminuições aqui para vocês de uma vez só, porque não tem mistério, vão ser carreiras de diminuições até o final. Então, a carreira 10 vai ser a primeira carreira de diminuição e a gente vai fazer 5 pontos baixos, uma diminuição, repetir por 6 vezes e vamos ficar com 36 pontos. A carreira 11, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir por 6 vezes e vamos ficar com 30 pontos. A carreira 12, a gente vai fazer 3 pontos baixos, uma diminuição, repetir por 6 e vamos ficar com 24. A carreira 13, 2 pontos baixos, uma diminuição, repetir por 6 vezes e vamos ficar com 18 pontos. A carreira 14, 1 ponto baixo, uma diminuição, vamos repetir por 6 vezes e vamos ficar com 12 pontos. A carreira 15 é a última carreira e a gente vai fazer 6 diminuições. Na carreira 15, a gente tem que ter cuidado, porque conforme você vai fazendo diminuição após diminuição, vai ficando muito imprensadinho. Então, vocês têm que contar muitos pontos para não perder a conta. Quando finalizar a carreira 15, que vão ser as últimas 6 diminuições, a gente vai ficar com 6 pontos aqui abertos. E quando chegar nesse ponto, no final da carreira 15, eu vou voltar para a gente fazer o anel mágico invertido, para deixar a base bem fechadinha, para ficar mais fácil do gatinho ficar sentado. Vocês podem ver aqui, ó, esse gatinho, ó, ele ficou bem fechadinho aqui e dá uma achatada. Então, fica mais fácil dele ficar sentado. Conforme vocês forem fechando, vocês vão colocando o enchimento. Se precisar de mais enchimento na cabeça, vocês vão acertando a questão do enchimento, porque conforme vai fechando, vai ficando mais difícil da gente encher. Então, vamos começar a carreira 10 e quando finalizar a carreira 15, eu volto para a gente fechar a base do gatinho. Finalizei a última carreira, que é a carreira 15, que nós fizemos 6 diminuições, e agora a gente vai puxar um fio, não precisa deixar um fio muito longo,
Essa linhazinha de marcação pode retirar também. Aqui a gente puxa essa linha. Vamos passar esse fio por uma agulha de tapeçaria. E agora a gente vai fazer o anel mágico invertido. Cada ponto tem aqui as duas alcinhas do ponto. No anel mágico invertido, a gente vai pegar as alcinhas de fora. Esse aqui é o primeiro ponto. Então, a alcinha de dentro, ó, ela tá bem escondidinha aqui. Então, a gente vai pegar a alcinha de fora, sempre pegando de fora para dentro. Então, aqui foi o último ponto. Então, a gente vem aqui no primeiro, alcinha de fora, passa uma vez a linha. Vem aqui no segundo ponto, alcinha de fora e passa a linha novamente. Terceiro ponto, e assim a gente vai fazer nos 6 pontos. Quarto, quinto e aqui o último ponto. Aqui agora a gente puxa bem. Agora a gente vai pegar um pontinho aqui do lado, vamos dar um nó. Dá um nó bem apertado. A gente vai no mesmo local aqui onde a gente deu o nó, enfia a agulha e puxa, tenta puxar aqui pelo pescoço ou pela cabeça, onde você preferir. Tenta puxar aqui, puxa a agulha. E aqui vocês puxem bem para dar essa achatada aqui, ó, na base do gatinho. Então, vocês podem puxar bem para afundar mesmo. Aí aqui ficou fundinho, mas não tem problema, porque a intenção é essa. E agora a gente puxa bem, porque a gente vai dar um nó aqui no ponto. A gente enfia a agulha de novo. Aí vocês estão vendo que eu tô tensionando aqui ainda. Porque depois que a gente cortar, isso vai afrouxar. Então aqui a gente dá outro nó. E agora sim a gente vai botar esse nó pra dentro. A gente pega aqui, ó, e puxa aqui na lateral. Ó, o nó nem vai aparecer. E aqui, com o tempo, isso daqui vai afrouxar. E a intenção é deixar o mais retinho possível. Por isso que eu falei para puxar bem. E aqui pode cortar rente. Ó, já até deu uma afrouxada, mas isso daqui é para tentar deixar ele reto. Aí ele consegue ficar sentadinho. Agora a gente vai posicionar as patas dianteiras para a gente poder costurar. Antes disso, a gente vai dar uma enchida aqui. Vamos encher pouco, porque a gente não quer que ela fique muito estufada. Vocês podem ver que eu peguei um pouquinho só de enchimento. Vou fazer uma bolinha pequenininha de enchimento e vou tentar colocar bem na base aqui da patinha. Aqui vocês têm um clássico exemplo de como o nosso ponto estando mais frouxo ou mais apertado, como que dá diferença na peça. Aqui eu utilizei o mesmo fio, a mesma agulha, tem a mesma quantidade de carreiras, só que quando eu fiz essa patinha eu estava em crise de fibromialgia. E essa daqui eu estava no estado normal. Vamos dizer assim, como eu estava em crise, eu estava com muita dor. Eu não consegui botar a tensão que normalmente eu coloco na agulha. Então, olha como que meu ponto ficou frouxo nesse aqui, ó. Vocês podem ver, ó, a diferença de uma para outra. O que eu vou tentar fazer aqui para disfarçar essa diferença?
Essa daqui, eu vou, na hora que costurar, eu vou tentar colocar ela mais fechadinha e nem vou colocar muito enchimento nela. Mas é isso que eu falo com vocês, da importância da gente achar a agulha certa para nossa tensão. Eu digo tensão na linha, a tensão que a gente põe na agulha. Aí você aperta ou afrouxa mais o ponto. Enfim, agora a gente vai posicionar essas duas patinhas no corpinho. Vocês escolham aí uma frente. Eu sempre gosto de deixar, ó, até tem, eu não sei se dá para perceber no vídeo, aqui eu sei que foi por onde eu passei aquela linha, né, que eu marco meus pontos com linha. Eu gosto de deixar sempre essa parte para trás. Então, eu vou achar um ponto aqui na frente, as patinhas dianteiras, a gente vai posicionar entre as carreiras 6 e 7. A gente vai contar aqui no pescoço a carreira 1, que é essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai colocar entre a carreira 6 e 7. Então, eu vou colocar aqui um alfinete no que eu vou deixar como meio, metade, né, da frente. Então, a gente vai posicionar a patinha entre essas duas carreiras. Se vai posicionar aqui bem na reta da carreira 6, porque a gente depois vai costurar a patinha assim, ó. A gente vai abaixar ela. A gente posiciona bem na direção da carreira 6. E aqui a gente coloca um alfinete. A primeira pata, vocês não precisam botar tão centralizado, porque a gente ainda está direcionando aqui. A segunda patinha, a gente vai colocar com 2 pontos de distância da primeira. Então, a gente conta aqui aproximadamente 2 pontos. Essa parte aqui da linha, eu gosto de deixar, onde a gente finaliza, eu gosto de deixar sempre para trás. Então, eu já vou colocar aqui um alfinete. Vou dar uma distância mais ou menos de 2 pontos. E vou colocar na mesma altura aqui da carreira 6. Elas ficam com 2 pontos aproximadamente de distância uma da outra, mas vocês têm que ficar atentos na altura, elas têm que ficar na mesma altura, na mesma carreira. Vamos costurar uma por vez e depois a gente junta elas. A princípio, elas vão ficar assim, ó, levantadinhas, mas depois a gente vai fechar as duas e costurar assim. Aqui, o ponto está na patinha, a gente procura um ponto na lateral e agora a gente procura um ponto na mesma reta, só que no corpinho. Agora, o ponto está saindo do corpinho, a gente procura um ponto na patinha. E sempre é o ponto da última carreira. E eu tento pegar sempre as alcinhas de fora. Passa esse fio no ponto da lateral e volta para o corpinho. Vamos fazer mais uma vez aqui no corpinho, para fechar esse buraquinho aqui. E agora esse fio a gente vai pegar, vamos enfiar por dentro aqui. A gente vai pegar aqui no anel mágico da patinha, vamos passar esse fio para cá. E a gente vai puxar ele na transversal aqui, a gente puxa ele na transversal. Porque depois a gente vai encontrar essas duas patinhas aqui, ó, na mesma carreira. E a gente vai fazer um ponto aqui, mais ou menos na carreira 10. Então, a gente puxa ela aqui, meio tortinha. E aí, a gente pega um ponto aqui, que vai ficar mais próximo. E aqui eu preciso pedir desculpa a vocês, porque eu perdi aqui o finalzinho da costura dessa patinha.
mas eu costurei mais ou menos aqui na carreira 10, costurei na transversal, fiz um pontinho, dei um nó. Quando chegar aqui nessa daqui, eu vou mostrar para vocês. Mas eu dei um pontinho aqui, dei um nó e puxei a linha aqui para a parte de trás. Mas agora, essa outra patinha aqui, vocês vão proceder da mesma forma. Vocês pegam aqui, costura na mesma altura, da mesma forma que a gente costurou essa daqui, sempre pegando um pontinho na patinha, outro no corpo. Quando finalizar a costura desta patinha, eu vou voltar para a gente juntar as duas e arrematar. A princípio, vocês vão fazer a costura da mesma forma que a gente fez aqui. Quando chegar no final, eu volto para arrematar junto com vocês. Finalizei aqui o último ponto e agora a gente vai pegar e enfiar aqui em algum ponto e puxar, igual a gente fez na outra, aqui lá para o anel mágico, essa linha. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai costurar na transversal também, a gente vai aqui posicionar mais ou menos na transversal, na mesma altura mais ou menos da outra patinha. Aqui eu estou tendo um pouco de dificuldade porque ficou cada patinha de um tamanho. Então eu estou tentando disfarçar essa diferença. Então eu vou pegar aqui um ponto só para prender essa patinha aqui. E aqui eu vou juntar uma patinha na outra. Então eu vou voltar aqui para essa patinha que eu acabei de costurar, que no caso é a segunda. Ó, passei um ponto aqui, puxei bem. E daqui eu vou tentar costurar a ponta das duas patinhas. Então o fio tá saindo aqui, eu vou tentar pegar um ponto na outra patinha. Aqui eu vou pegar um ponto aqui. Ó, e já juntei aqui as duas patinhas. As duas patinhas já estão juntas. Vou passar esse fio aqui por dentro da primeira patinha, para ficar bem presinho. No caso de vocês, vai ficar melhor, porque vocês provavelmente não vão ter o problema que eu tive, né? De ficar cada pata de um tamanho. Eu poderia até ter feito outra, mas como eu já estou atrasada com esse vídeo, eu resolvi fazer assim mesmo. E aqui o arremate é simples, a gente pega um ponto próximo, dá um nó apertado, pega um ponto bem próximo aonde você deu um nó e puxa esse fio lá para trás. E aqui a gente pode cortar rente. Então aqui a gente costurou as patas dianteiras. As patas traseiras a gente vai colar. Eu estou utilizando aqui essa cola de silicone, porque eu gosto dela, porque ela cola rápido. Mas em compensação ela faz muita sujeira, porque ela solta muito fio. Então vocês podem ver que eu botei só uma gotinha. E aqui a pata traseira a gente vai colar na mesma direção da pontinha da pata dianteira, aproximadamente com um ponto de distância. Como eu havia falado com vocês, essa pata traseira é só um detalhe, porque ela é bem pequenininha, é só para complementar aqui o gatinho, né? Só um detalhezinho. E aqui eu vou colar a segunda. Vocês têm que prestar atenção, como ela é muito fechadinha, vocês têm que colar a parte do anel, ó, aqui a parte do anel, vocês põem para baixo. E a parte que a gente fechou, porque ela foi fechada,
é onde a gente vai passar a cola. E aqui é uma gotinha mesmo que a gente põe. E aqui a gente faz a mesma coisa, na mesma direção ali de onde está terminando a pata dianteira, a gente dá mais ou menos 1 ponto de distância. Vocês devem estar estranhando que eu estou fazendo todos os detalhes, né, de arremate, mas ainda não fiz a carinha. Eu ainda não fiz a carinha do gatinho, porque como a gente vai utilizar um olhinho de miçanga colada, eu vou deixar a carinha pra gente fazer por último. Esse gatinho aqui, como ele ficou menor, eu tinha uma miçanga, vocês podem ver, ó, ela é bem pequenininha, ó. Ela é bem pequenininha. Foi essa miçanga que eu usei aqui. Só que eu não tenho uma meio termo. Eu só tenho essa daqui, olha, que é bem maior do que essa daqui. Então, esse gatinho, ele vai ficar mais com o olhinho avantajado. A miçanga que eu tenho aqui é essa daqui, que eu acho que é de 7 milímetros. Agora, a gente vai costurar as orelhas. A gente vai tentar direcionar as orelhas na mesma direção das patas. Vocês podem ver nesse gatinho aqui, ó. Fica quase na mesma reta aqui das patinhas. Então, a gente pega aqui e vai tentar marcar mais ou menos onde vai finalizar a orelha. As orelhas, elas vão ficar entre as carreiras 4 e 9. Então, a gente conta aqui a carreira 9, que é onde vai finalizar a orelha. Aqui é o final da orelha, mais ou menos batendo aqui. E aqui a gente conta a 4ª carreira para a gente ter uma noção de onde vai ser onde vai pegar o início da orelha. 4, exatamente aqui, ó. Então a gente aqui já marca onde vai ficar a primeira orelha. E a marcação da outra orelha, a gente vai tentar dar uma distância aqui de uma orelha para outra, vai dar aproximadamente 6 pontos de distância. E a gente faz a mesma coisa que a gente fez para marcar a orelha do lado de cá. A gente põe aqui mais ou menos na transversal da patinha, marca a 9ª carreira, mais ou menos por aqui, que vai ser a base da orelha. E aqui a gente marca da 4ª carreira para frente, que vai ser onde vai pegar o início ali da orelha. Então a gente posicionou as 2 orelhas, tem que ver se elas estão mais ou menos na mesma direção. E aqui vocês tentem dar essa afinadinha aqui na ponta da orelha. Porque como a gente iniciou a orelha com o anel mágico, ela costuma dar uma arredondada. Vocês tentem dar uma fechadinha assim, ó. Resumindo, tentem ajustar as orelhas, tentem deixar aqui pontudinha. Eu não sou boa de simetria, por isso que eu estou tentando deixar a carinha para o final, mas tentem deixar as orelhas bem simétricas, alinhando com as patas, como eu falei. E a ponta inicial da orelha é na carreira 4 e a ponta final da orelha na carreira 9. Aqui, entre uma e outra, dá mais ou menos de 6 a 7 pontos de distância. E a gente vai começar a costurar as orelhas. Essa parte da costura é da mesma forma que a gente fez a costura das patas. Aqui o fio tá saindo da orelha, a gente pega um ponto à frente, aqui a gente dá uma puxadinha, procura um ponto no corpinho, mais ou menos na mesma distância, e daqui a gente tenta procurar na mesma distância um ponto na orelha. A linha veio para a orelha, a gente pega um ponto na orelha
Geralmente eu gosto de pegar a alcinha de fora, só uma alcinha. Tá saindo da orelha, a gente procura um ponto no corpinho. E assim a gente vai fazendo até costurar as duas orelhas. Eu não vou fazer o processo todo com vocês para não ficar cansativo, mas é esse caseado que vocês vão fazendo até o final. Não tirem logo de imediato os alfinetes para não sair da posição. E aqui, na hora que eu vou costurar aqui, eu gosto de dar uma arqueadinha na orelha. Mas se vocês obedecerem essa altura, carreira 4 e 9, já vai fazer essa arqueada aqui. Então, vocês vão fazendo isso nas duas orelhas e depois eu volto para a gente posicionar o rabo. Antes de iniciar a costura da outra orelha, eu voltei aqui para dar uma dica para vocês de arremate. Como aqui a gente vai costurar duas peças, eu não vou arrematar essa orelha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, eu fiz aqui o último ponto, vou passar aqui por dentro e aqui eu vou pegar um ponto aqui atrás, só que vocês não podem passar pela linha, vocês têm que passar entre um buraquinho e o outro do ponto. Então eu vou trazer essa linha pra cá, ó, vocês têm que passar ela seca aqui, a agulha seca entre um ponto e o outro. Vou puxar essa linha aqui e vou esperar essa outra linha. Então, deixa ela aqui quietinha e quando eu finalizar essa orelha, eu volto pra gente arrematar. A gente vai arrematar as duas linhas de uma vez só. Cheguei aqui no último ponto da segunda orelha. E aqui eu vou passar ele aqui por dentro e vou puxar para o mesmo local onde está saindo esta linha aqui atrás. E como eu falei, vocês têm que passar no furinho mesmo entre um ponto e o outro. Porque agora a gente vai amarrar aqui, vocês podem ver, ó, eu não tô segurando nenhuma linha. E agora a gente vai amarrar essas duas linhas. Eu vou diminuir aqui os fios. A gente vai amarrar aqui, vamos dar uns 2 nó. Pode dar um nó bem apertado. Corta aqui rente. E com a parte de trás da agulha mesmo, a gente enfia esse nó aqui para dentro do amigurumi. Dá uma apertadinha, que aí ele acaba de entrar. E agora a gente finalizou a costura das orelhas. Agora a gente vai partir para a costura do rabo. O rabo a gente vai costurar aproximadamente entre as carreiras 10 e 11. E aqui a gente vai tentar achar o centro, né? Pela orelha. Passa esse fio aqui por uma agulha. E a gente posiciona o rabo aqui. Eu vou deixar essa parte aqui para baixo. Tenta achar aqui mais ou menos o centro. Vou colocar um alfinete só para ele não sair da posição. E a costura do rabo é a mesma coisa que a gente fez com todas as peças. Aqui a gente pode também achar, ó, o centro aqui, ó, entre as duas patas. A linha está saindo aqui do rabo. A gente pega um ponto na frente, um ponto no corpinho e passa um ponto pro rabo. E assim a gente vai fazendo até o final. Finalizei o último ponto aqui do rabo e para arrematar eu vou pegar um ponto aqui próximo da onde a linha está saindo
Pego um pontinho aqui, vou fazer um nó. A gente pode apertar bem. Vou enfiar praticamente no mesmo lugar e vou puxar essa linha aqui pra frente. O rabo vocês ajustem da forma que vocês desejarem. Eu gosto de colocar ele assim mais para lateral e fazer como se fosse um S. Agora a gente vai marcar os olhos. E os olhos, como a gente vai usar olho colado, a gente vai ter que afundar aqui onde a gente vai colar os olhos. Se você quiser usar o olho com trava, porque se for fácil para você arrumar olho com trava pequeno, você vai colocar os olhos entre as carreiras 13 e 14, com uma distância aproximadamente de 9 pontos um do outro. Então, vamos tentar achar o meio aqui. A gente pega aqui as patas dianteiras e a gente aqui marca o meio, mais ou menos. E a gente vai achar aqui a carreira 13. 13 é essa carreira aqui. Esse alfinete está entre a carreira 13 e 14. Agora, a gente vai fazer a marcação dos olhos, o afundamento dos olhos entre essas duas carreiras. O primeiro olho, a gente vai posicionar mais ou menos na direção aqui, ó, da pata dianteira. E a gente dá mais ou menos 5 pontos de distância das orelhas. Então, aqui é a carreira 13 e 14. Então, vai ser mais ou menos por aqui que a gente vai afundar o primeiro olho. E agora que a gente colocou o primeiro olho, a gente vai contar aproximadamente 9 pontos para marcar o segundo olho. Ou então, do meio aqui, a gente achou o meio, né? A gente conta 4 pontos para cá e 4 pontos para lá. 4. Então, aqui vai ficar o segundo olho. Tudo na mesma altura. Então, assim que vai ficar mais ou menos a posição dos olhos. A gente pega aqui um ponto aqui, como eu falei, tem que ser um ponto de junção aqui, ó. Não pode estar pegando nenhuma linhazinha do ponto. Senão, quando a gente for amarrar, o buraquinho aqui tá livre. Senão, quando a gente for amarrar, ele vai ficar repuxado. Então, a gente tenta pegar um ponto aqui no meio e a gente vai aqui na primeira marcação que a gente fez do primeiro olho. E, como eu falei, a gente marcou aqui carreira 13 e 14, entre as carreiras 13 e 14. Aqui a gente vai puxar um ponto, a gente puxa a linha aqui e deixa um pedaço aqui. Aqui a gente vai fazer um ponto na altura aqui, ó, das carreiras 13 e 14, a gente vai pegar aqui 2 pontos. Podem ver aqui, ó, que eu peguei um ponto da carreira 13, um ponto da carreira 14. E a gente vai trazer a agulha, a gente vai trazer aqui, ó, pro outro lado do olho. Ó, a gente traz pra cá agora. Então, vocês podem ver, ó, que ficou um pontinho aqui, ó. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. A gente vai pegar na mesma altura e vamos pegar 2 pontos. Um ponto da carreira 13 e um ponto da carreira 14, na mesma altura. E agora, a gente vai puxar aqui para trás, sem pegar nenhuma linhazinha de nenhum ponto. A gente puxou ali para trás. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai puxar com toda a força. Não se preocupem que não vai ficar assim. Porque depois que a gente amarra, ele afrouxa demais. Então, a gente puxa bastante. A gente aqui vai dar
uns 3 nó, sendo que o primeiro nó a gente tem que apertar muito. Ó, podem apertar bastante. Aí vocês vão dar aqui uns 3 nó. Ó, vocês podem ver que já deu até uma afrouxada. Depois que corta, então, aí que ele afrouxa. E corta rente aqui. Pode cortar rente. Corta em rente. E agora a gente vai soltar aqui essa parte de trás para não ficar repuxada. E aqui vocês podem ver que deu uma afundada aqui no olhinho. Agora a gente vai colar as miçangas. E as miçangas, elas têm uns furinhos. Eu gosto de colocar esses furinhos para as laterais. Então, vocês passem a cola, onde a gente afundou, e colem a miçanga. Do outro lado a mesma coisa. Agora a gente vai fazer o detalhe aqui na lateral dos olhinhos. Esse daqui eu fiz com uma linha verde, só que para esse gatinho aqui eu vou utilizar a linha azul. Eu vou utilizar esse tom de azul aqui. Essa linha aqui é uma linha de bordar. Não precisa ser um pedaço muito grande, porque é só um detalhe. E aqui a mesma coisa, a gente pega um ponto aqui atrás. Tentem não pegar o mesmo ponto que a gente usou para marcar a cavidade, porque aquele local vai ficando saturado. E a gente vai fazer aqui um detalhe pegando aqui na ponta do olhinho, bem rente aqui o olhinho. Deixem assim. E contornando até mais ou menos por aqui. Daqui a gente já passa para o outro lado, mais ou menos na mesma distância que vai finalizar o detalhe no olhinho de cá. É só um detalhezinho, não puxem muito, porque senão ele não aparece. Se você puxar muito o fio, ele não vai aparecer o detalhe aqui depois, porque vai entrar aqui por baixo do pretinho e aí não vai aparecer. E aqui a gente faz a mesma coisa, vai contornar terminando aqui mais ou menos. E daqui a gente já pode puxar lá para trás, para o mesmo ponto de onde a gente iniciou esse fio azul. Então a gente puxa aqui para o mesmo local. Agora a gente dá um nozinho aqui, corta a rente e coloca o fio aqui para dentro. Com fio preto a gente vai fazer um cílio aqui. E a gente vai pegar daqui até arrematar esse cantinho aqui. Então a gente pega mais ou menos dessa altura aqui. Mesma coisa que a gente fez. Acha um ponto aqui atrás. Já vem aqui na lateral do primeiro olhinho. Deixa um pedacinho do fio aqui. E aqui a mesma coisa, só que a gente agora vai trazer até aqui a extremidade desse fio azul. E daqui a gente pega e traz para o mesmo ponto, mais ou menos aqui, do outro olhinho. E aqui a mesma coisa, a gente vai e traz aqui, ó, para a lateral da parte azul. E aqui a gente traz esse fio preto para o mesmo local da onde a gente passou ele inicialmente. Então a gente traz esse fio para cá, ajeita aqui o fio azul, o bordadinho azul, que ele às vezes ele acaba escondendo. E aqui a gente vai finalizar da mesma forma, dá 2 nó, corta rente
e coloca aqui o fio para dentro. O nariz eu vou utilizar a linha rosa para bordar também. E a gente vai bordar o narizinho entre os dois olhos e nessa altura aqui da base dos olhos, que é mais ou menos entre a carreira 14 e 15. A gente vai tentar achar o meio aqui para bordar o nariz. A gente pega aqui, vai ficar mais ou menos 4 pontos para cada lado. Esse daqui vai ser o meio do nariz. Então a gente deixa uma pontinha aqui e é na linha aqui da base do olho. A gente aqui vai fazer alguns pontos na horizontal. A gente passa aqui umas 4 vezes a agulha. Aqui eu nem vou passar 4, vou passar 3. Aqui a gente vai fazer para 2 carreiras abaixo. Agora a gente pega aqui do meio desse detalhezinho que a gente fez e puxa uma linha vertical mais ou menos na altura de 2 carreiras. A gente puxa uma vez só e daqui a gente já traz a agulha aqui para trás, para o mesmo ponto de onde a gente passou o fio. Aí vocês ajustem aqui para ficar retinho. Agora aqui atrás a gente dá o nó, corta a rente, coloca o nó para dentro. Agora, antes de fazer esse detalhe de pintura, eu vou fazer com vocês a coleira. Eu aqui fiz já no canal o vídeo do lacinho. Então, se vocês quiserem colocar o lacinho na gatinha de vocês, vocês assistam o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do lacinho. A coleira eu vou fazer no mesmo tom que eu utilizei para o lacinho, que é um vermelho. Vou utilizar o fio Anne e a mesma agulha. A coleira eu vou fazer aqui inicialmente 20 correntinhas. E eu falo inicialmente porque isso é meio relativo. Às vezes o meu ponto é mais apertado que o seu. Então, você vai fazer aí a quantidade de correntinhas e vai medir no pescocinho do seu gatinho. Aqui eu fiz 22 correntinhas, eu medi aqui e eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer para medir. A gente mede sem esticar. E aqui, ó, uma tá encontrando com a outra. Então, 22 correntinhas para o meu gatinho aqui foi o suficiente. Agora, a gente vai fazer pontos baixíssimos em todas as correntinhas, até na primeira. O ponto baixíssimo a gente pega, puxa uma laçada e passa aqui por dentro da alcinha. Vai na segunda correntinha, dá uma laçada e puxa aqui por dentro da correntinha. Vão fazer ponto baixíssimo em todas as correntinhas. Se você quiser uma coleira mais larguinha, aí você pode fazer ponto baixo. Finalizei aqui na última correntinha e a gente corta esse fio. A gente vai pegar os 2 fios aqui do início e do final. A gente vai dar um nozinho. Pode dar um nozinho apertado. E como a gente vai colar aqui, a gente pode cortar bem rente. E agora, vocês podem ver que ela fica assim, rolicinha, né? Se você fez com ponto baixíssimo. E vocês vão procurar essa parte aqui, ó, que aparece aqui as 2 alcinhas do ponto. E vai ser essa parte que a gente vai deixar aqui aparente na coleirinha.
Então a gente vai passar cola e aqui a gente posiciona, tenta posicionar o meio para juntar aqui as duas pontas aqui. Que vocês tentam deixar bem fechadinho. Agora a gente vai colar o lacinho e aí o lacinho vocês colem da forma que vocês acharem melhor. Eu vou colar o meu como eu colei o da outra gatinha ali. E agora eu vou fazer o detalhe aqui da pintura, que pra gente finalizar a nossa gatinha. E pra pintura eu vou utilizar esses dois tons aqui que eu tenho de rosa. Esse tom aqui é um tom, deixa eu ver aqui, é Tutti Frutti, e esse daqui é o Papaya, porque eu não tenho um tom que eu goste muito. Eu sempre falo nos vídeos que a gente aqui utiliza uma sujeirinha de tinta, principalmente nesse gatinho que é branco, então tem que ser uma sujeirinha mesmo. Então o que que eu faço? Eu gosto de pegar um papel higiênico, eu vou pegar um pouquinho das duas, vou colocar aqui no papel, para tentar fazer um tom não tão forte de rosa e nem tão claro. Aí vocês podem estar pensando, ah, mas a tinta tá ficando toda no papel, mas a intenção é basicamente quase isso. Aqui acho que já tá um tom que me agradou. Minhas tintas que eu compro especificamente para isso, elas estragam, porque é uma sujeirinha que eu uso. Aí eu vou tirando o excesso aqui no papel. E vocês podem perguntar, mas por que que você não usa o blush? Eu não uso blush porque se o cliente quiser lavar a peça, esse detalhe vai sair. Então, por isso que eu gosto de fazer com tinta. E aqui a gente vai fazer uma sujeirinha aqui, um sombreado aqui na base aqui do olhinho e do outro lado aqui. E com o pincel sujo a gente vai sombreando aqui, ó, na base aqui do olhinho. Por isso que eu falo, é uma sujeirinha mesmo. Na hora que a gente faz, ele fica meio forte, mas depois quando seca, ele clareia. E no branco, então, sujou, fez errado, já era. Não tem como voltar atrás. Porque quando é um marronzinho assim, ó, se você acha que exagerou, você pode pegar um lencinho umedecido e amenizar aquele rosa, se ficou muito intenso. Só que aqui no branco tem que fazer assim, com muita cautela mesmo. E aqui não tem muito o que fazer, é só um detalhezinho que a gente faz para dar esse arzinho aqui de bochecha no gatinho. Vou passar um arzinho aqui na orelha para ficar mais ou menos do mesmo tom. Vou passar nas duas. E aqui a gente pode passar até um pouquinho mais, porque não tem tanto problema. E assim a gente finaliza o nosso gatinho. Muito obrigada a você que assistiu até aqui, prestou atenção em todas as dicas, deu uma força enorme para o canal. Eu agradeço muito todos vocês e fiquem de olho que tem novidades chegando por aí. Muito obrigada e até a próxima!